Bora lá para a biomecânica do joelho. Então, nesse módulo agora a gente vai falar um pouquinho do joelho para você entender bem como funciona, tá bom? Bem, falando um pouquinho do joelho, qual que é a função do joelho? Então, é ter o movimento para poder ajudar na movimentação do corpo e suportar o corpo mesmo. Então, ele tem certa mobilidade para a gente fazer muita coisa com o nosso corpo, para ter essa movimentação e ao mesmo tempo ele suporta o corpo, né? E é formado por 3 ossos, então o fêmur, a tíbia e a patela, e a fíbula ela não faz parte do joelho, tá? Ela não tem contribuição nenhuma para a função do joelho. A fíbula ela só é parte do tornozelo e ela vem até o próximo joelho, e por conta de problemas no tornozelo eu posso sentir dores no joelho, mas na verdade não é do complexo em si, é da região do joelho. Então a pessoa fala, tenho dor no joelho, e às vezes pode ter uma relação com o tornozelo. Tá? A gente vai entender essas relações melhor a partir de agora. Então é composta por 2 articulações, a tibiofemoral e a patelofemoral. A articulação tibiofemoral, né? Então, da vista anterior sem a patela aqui na vista lateral, tá? E na posterior e na lateral vem os meniscos e ligamentos que colaboram para essa estabilidade e congruência. A articulação patelofemoral, então vocês estão vendo assim, tem um espaço entre essa região e ela colabora com algumas coisas importantes na patela em si. A gente vai entender isso logo também. A articulação tibiofemoral, ou melhor, a articulação tibiofibular, ela corresponde a estímulos do pé e da tíbia, tá? Então, essa região, o que eu quero que você faça agora para você entender um pouco melhor? Palpa na cabeça da fíbula. Então, coloca dos 2 lados, uma mão em cada lado. E o que eu quero que você faça agora para poder perceber? Você vai fazer movimento de inversão e eversão com o teu pé. Plante e dorse quase não traz movimento, mas traz um pouquinho. A inversão e a eversão, vocês vão perceber que existe mais movimento do pé, no pé, e aí com isso você consegue perceber o movimento na cabeça da fíbula. Então você vai perceber que normalmente quando eu faço a inversão, tá? Sola do pé para dentro, a fíbula, a cabeça da fíbula, ela vai descer e ir mais para posterior. E quando eu faço a eversão, que é a sola do pé para fora, você vai perceber que a fíbula vai subir e ir em direção a mais para a parte anterior. Então tem esse movimento, tá? E às vezes por conta de um entorse, algum impacto, alguma coisa, pode ter um bloqueio da articulação tibiofibular, a tíbia e a fíbula ficam mais bloqueadas uma em relação à outra, trazendo rigidez mais na parte do tornozelo, ou dor na região do tornozelo ou do joelho. Mas é graças a um problema lá do pé, do calcâneo, da região do complexo do pé, quer dizer. Bom, de aspecto geral, né, a articulação do joelho é sinovial, tipo ingíglumo ou dobradiça, tem uns graus de liberdade, promove então a flexão, a extensão e levemente um pouco de rotação, que a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então tem o líquido sinovial, tem o osso, né, então tem a cartilagem articular, tá? Então igual as articulações que a gente já havia visto. Na artrocinemática, ela tem uma liberdade de movimento do plano sagital, do eixo lateral na flexão e na extensão, e do plano transverso, que é o eixo lateral com o joelho parcialmente flexionado ou hiper estendido, rotação medial e lateral. Então, existe uma leve rotação do joelho, tá? Do joelho em si. Mas normalmente ela acontece pelos movimentos que a gente faz no dia a dia. Inclusive quando eu faço o movimento de flexão e extensão, vocês vão perceber isso. Daqui a pouco a gente vai ver também. A rotação medial e lateral. O joelho deve estar parcialmente flexionado ou hiperestendido e ocorre um pivô entre os meniscos e a superfície articular da tíbia e do fêmur. E esses meniscos sofrem uma distorção na direção do movimento do côndilo femoral correspondente. Então, o menisco ele acaba sofrendo. Se você rodar muito, você vai perceber que o que está rodando é a tua coxa, não é teu joelho. É uma rotação muito sutil que acontece ali, tá? E no movimento de flexão e extensão do joelho, durante esse movimento também acaba ocorrendo uma leve rotação medial e lateral do joelho mesmo. Então aqui, ó, rotação durante movimentos de flexão e extensão. Então, quando eu faço
o movimento de flexão e extensão, ocorre uma rotação externa e rotação interna. Tá? E junto com o deslizamento, que a gente já viu também que acaba ocorrendo. Tá? Então aqui, ó, quando eu faço a flexão do joelho, acaba ocorrendo então uma rotação interna. E quando eu faço uma extensão do joelho, acaba ocorrendo uma rotação externa. Então eu vou te convidar a fazer outra coisa. Então se afasta um pouquinho aí, olha para o seu pé. E quando você estiver olhando para o seu pé, tá? O joelho em 90 graus, sola do pé no chão, você vai deixar o teu pé apontado para a região normal que ele fica. Se você fizer a extensão natural, esquece teu pé, só vai fazer a extensão. Você vai ver que a ponta do teu pé, ela roda um pouco para fora, tá? Ela fica rodando um pouco externamente. Então, isso tem mostrando a relação dos movimentos de rotação interna e externa durante o movimento de flexão e extensão. Então, repetindo, toda vez que eu faço uma flexão, minha tíbia, né, graças ao joelho, ela roda internamente, e toda vez que eu faço a extensão, ela roda externamente, tá? De maneira natural e anatômica. Eu tenho um teste de Helfet que eu posso fazer também com o paciente. Eu uso muito pouco ele, mas enfim, dá para fazer. Que eu observo se existe esse alinhamento ou não, né? Então, o paciente sentado com flexão de quadril e joelho a 90 graus. Então, com a flexão de joelho a 90 graus, normalmente a tuberosidade da tíbia, ela fica alinhada com a metade medial da patela. Então, tem um alinhamento aqui, ó. Na parte do meio da patela, ela fica mais ou menos alinhada com a tuberosidade da tíbia. Quando eu faço a extensão completa, o que acontece? A tuberosidade da tíbia, ela fica alinhada com a metade lateral da patela, tá? Então, a parte lateral aqui e a parte medial. Então, na extensão completa, ela fica alinhada mais com a parte lateral, porque a tíbia ela roda mais externamente. Se isso não acontece, né, então é positivo, o teste ele não lateraliza, pode ter indicativo de fragmento intraarticular, algum problema na biomecânica do joelho, mas o natural seria que acontecesse, tá? Mas quando isso não acontece, pode ter algum problema na articulação, que pode ser fragmento intraarticular, mas pode ser outras coisas também, como artrose, ou algum problema anatômico mesmo no indivíduo. Na amplitude de movimento normal do joelho, ele tem mais ou menos 10 graus de hiperextensão, que é comum, 140 graus de flexão e de 8 a 10 graus de rotação. Então, a rotação é bem pouco comparado aos outros movimentos mesmo, né? Na amplitude de movimento, então, flexão de 130 a 140 e de extensão menos 5 a menos 10 graus, que seria a hiperextensão, né? Então, passando do movimento de 0 grau, então menos 5 a menos 10 graus, que acaba sendo uma hiperextensão, que é bem comum ocorrer essa hiperextensão. No eixo de rotação, ele vai variar de acordo com a angulação, então ocorre um rolamento e um deslizamento na flexão e na extensão. E aqui a gente já viu essa imagem em outra aula, plano de articulação. Toda vez que ocorre uma extensão, ocorre um deslizamento para posterior, né, com esse rolamento, e mais uma rotação. E isso acontece também quando eu faço... Então, aqui, na verdade, é a extensão do fêmur em relação à tíbia. E aqui é a extensão da tíbia em relação ao fêmur. Aqui, então, trocando em miúdos, né, em movimento normal, você está sentado e fica em pé. Né? Então, você faz uma extensão do fêmur em relação à tíbia. E aqui, no caso, você está, por exemplo, sentado com o joelho em flexão, e aí você simplesmente levanta a tua perna fazendo um movimento de extensão da tíbia em relação ao fêmur. Tá? Então, existe realmente esses movimentos aqui. E aí, quando eu faço o movimento, né? Então, aqui é como se fosse um sentar e levantar. Então, a tíbia está paradinha, quem está movimentando aqui é o fêmur, né? Então, conforme eu saio de uma posição de em pé para sentado, tá? Então, meu fêmur ele desliza anterior. Se eu sair de uma posição de sentado para em pé, ele desliza para posterior. Então, existe esse movimento de deslizamento, junto com rotação, junto com rolamento, tá? Então, sempre vai acabar acontecendo mesmo. A patela em si, então eu tenho a base da patela é a parte de cima e o ápice da patela é a parte de baixo, é a pontinha dela. Então eu tenho a face anterior e a parte posterior é uma face articular. Então a articulação fêmuro-patelar é a função do mecanismo da articulação é influenciada por estabilizador dinâmico, que são estruturas contráteis, né, que são os músculos,
e estáticos, que são estruturas não contráteis da articulação. Então, retináculo, ligamento, tendão, cápsula, tá? E essa estabilidade, então, se baseia na integração e interação entre a geometria óssea. Então, não sei se dá para perceber nessa imagem aqui, que tem uma face aqui, ó, é mais ressaltado, e aqui tem uma cavidade, que tem uma cavidade. Então, essa interação entre a geometria óssea e as contenções ligamentares, retinaculares e muscular. A função da patela, então, ajuda na extensão do joelho e produz o deslocamento anterior do tendão do quadríceps, aumentando o braço de alavanca da força muscular do quadríceps e aumenta a área de contato do tendão patelar com o fêmur, distribuindo o estresse. Então, trocando em miúdo aqui. Se aumenta a área de contato, quer dizer que ele diminui a pressão. Lembra da pressão? Eu aumento a área de contato, eu diluo a pressão. Então, se eu diluo a pressão num tendão, o risco de eu ter um rompimento tendíneo ou causar uma lesão naquele tendão diminui. Fora que ele é duro, né? Não é um tecido mole. Então, ele acaba atritando um osso com outro osso, em vez de um osso do joelho com o tendão do quadríceps, por exemplo, ou o ligamento, mas aí no caso seria um tendão. Então, a função da patela, ó, quando eu tenho uma patela, então essa distância do centro do fêmur até o tendão patelar, ele aumenta quando eu não tenho patela. Então, às vezes, por ter uma remoção cirúrgica. Ah, mas o que isso acomete, né? É bom ou é ruim? Então, quando eu tenho a patela, o braço de alavanca, lembra quando no módulo falando sobre braço de alavanca? Quem não lembrar, dá uma olhadinha lá que a gente lembra. Como o braço de alavanca aumenta, ele aumenta a capacidade de gerar força do quadríceps. Se eu tiro a patela, a capacidade de gerar força diminui. Ah, mas isso é ruim? Depende do caso do paciente, né? Então, se a pessoa é atleta, se não é, se ela é muito ativa ou não. Mas hoje em dia, muitas vezes simplesmente tira a patela e liga o ligamento ali com o tendão. Ou então a pessoa acaba usando uma prótese de patela. Então, coloca uma prótese no local lá. Isso tem influência com preço, com idade, com várias outras coisas também. Então, quem estabiliza a patela? Eu tenho o trato iliotibial, né? Eu tenho os retináculos laterais e mediais da patela, tenho o vasto medial, tem a força do quadríceps, a força do ligamento patelar também, tudo isso contribui com essa parte da patela. Lembrando, então aqui tem a parte lateral e aqui tem a parte medial. Então, contra o deslocamento medial, eu tenho o retináculo extensor lateral, o trato iliotibial e o vasto lateral. Então, eles seguram para a patela não ir para medial. Contra o deslocamento lateral, eu tenho parte lateral projetada mais anteriormente do sulco femoral, eu tenho o retináculo extensor medial e o vasto lateral, o vasto medial, desculpa. E contra o deslocamento superior e inferior, tem o ligamento patelar e o tendão patelar, de um lado do outro. Então, um acaba compensando o outro. E aqui o que é importante entender é que é comum a patela lateralizar. Tá? A patela lateraliza. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, quando eu tenho movimentação patelar, então, a patela ela é comprimida contra o fêmur. E pela ação do quadríceps mais a tuberosidade da tíbia, então a patela tem uma tendência a ocorrer uma lateralização. Ela é normal ela lateralizar. A patela vai para o lado lateral. Então, conforme eu começo a fazer movimento com a minha perna em flexão, por exemplo, né, de extensão para flexão. Então, aqui ó, a parte lateral e a parte medial. E aí, quando eu faço uma flexão, faço força com o quadríceps, minha patela ela se desloca mais para a lateral, que é comum. Tá? E o que segura ela aqui também tem essa proeminência dessa face femoral contra a patela mesmo. Então, é comum isso acontecer. Qual que é o problema? O problema é quando a patela lateraliza muito. E por que isso pode acontecer? Vamos ver aqui, ó. Contra o deslocamento lateral. A parte lateral projetada mais anteriormente, tudo bem, né? O retináculo extensor e o vasto medial. Então, às vezes, o vasto medial ele não fica muito ativo e ele permite que a patela se desloque muito para a lateral. Então, uma das coisas que eu posso fazer como fisioterapeuta, como meu paciente, como meu cliente, como tratamento, né? Inclusive para atleta, é fortalecer o vasto medial para a patela não vir muito para a lateral. Porque eu fortalecendo mais meu vasto medial, eu seguro a patela um pouco mais para o meio, mas permitindo que ela vá para a lateral. Porque se ela vai muito, o que acontece? Olha para cá, para essa imagem aqui. Ó.
ela vai ficar esbarrando demais nessa parte lateral e vai começar a dar problema articular, dessas faces articulares, tá? Então isso acaba trazendo um problema. E aí tem vira e mexe o pessoal fala assim, agachamento é bom ou é ruim e tal. Agachamento é fundamental, isso é indiscutível. Todo mundo normalmente agacha, né? Mas eu não fico fazendo agachamento, né? Se você senta no vaso sanitário, né? Se você evacua, por exemplo, você vai ter que agachar, porque você senta no vaso, você senta na mesa, na cadeira, quer dizer, né? No carro, você tem que sentar e levantar, e isso é um agachamento. Então é importante que a pessoa agache. Só que lógico que vai depender do quanto que ela pode agachar ou não. Então é por isso que durante o processo de reabilitação ou treinamento que a gente coloque sim o agachamento, que é importante que ela faça essas coisas, que ela tenha essa independência, tá? E aí tem uma coisa importante, né? Será que existe uma força de compressão patelar, né? Então assim, quanto maior a força, maior a flexão que eu vou realizar. E quanto maior a força exercida para manter a posição, realizar a extensão, né, maior é a força de reação patelofemoral. Então, quanto mais eu agacho, maior vai ser o atrito, né, a compressão da patela contra o fêmur. Mas falaram que é bom ou ruim agachar muito profundo, né? Então, é bom ou ruim? É assim, quanto mais profundo você agacha, mais você vai ativar a musculatura do teu quadríceps e da posterior também. Tá, beleza. Então é bom ou ruim? Depende, porque se a pessoa tem uma lesão patelar, se você colocar ela para agachar muito profundo, você aumenta o impacto daquela região. E isso pode ser ruim no médio, curto prazo. Mas no longo prazo isso talvez vai ficando bom. Mas tem que ver sempre quanto a pessoa pode agachar. Porque, por exemplo, no agachamento, a pressão da patela contra o fêmur, ela aumenta em mais ou menos 7,6 vezes o peso corporal da pessoa. E quanto mais profundo esse agachamento, maior a reação, né? A pressão que vai ser realizada. Subir escada, por exemplo, aumenta em mais ou menos 3 vezes o peso corporal. E na marcha normal é 0,5% do peso corporal. Então subir escada vai ter que tomar cuidado. Quem tem problema fêmuro-patelar, né? Quem não tem, tá tudo bem. Mas quem tem que tomar cuidado. Então assim, ninguém pode agachar? Não, as pessoas podem agachar e devem agachar. O problema sempre vai ser na quantidade, na carga, tá? Na profundidade. Desde que bem treinado, todo mundo vai ter essa capacidade de fazer de maneira tranquila. Mas tem que respeitar o tempo de cada um. Mas tem lesão, então não é bom agachar? É bom agachar, mas dentro de um nível. Tem que ver qual que é o nível bom que a pessoa consiga agachar sem muita dor inicialmente, para ir treinando a musculatura dela, que é fundamental para as tarefas do dia a dia dela, que ela realiza. Então eu tenho aqui a força do quadríceps para um lado, puxando a patela lá para cima, mais a força do tendão patelar puxando ele para baixo, que vai gerar uma força resultante. Então quanto mais força eu faço no meu quadríceps, mais força meu tendão patelar vai fazer e maior vai ser a compressão da patela contra o fêmur. Bom, então no agachamento acontece isso, né? E aí a outra pergunta, talvez que alguém tenha feito, é o seguinte. Então o que eu quero que vocês imaginem aqui agora? Tem que usar um pouco da imaginação. Dependendo de como eu agacho, então assim, é uma verdade. Quanto mais profundo eu agacho, então isso aqui lembra das setinhas das resultantes? Então quanto maior a seta, maior a resultante, né? Maior a força, o vetor. Então o vetor aqui quer dizer que tem uma força maior. Aqui é maior ainda, né? Então quanto mais profundo eu agacho, maior vai ser a resultante. Isso pode trazer lesão na patela, se a pessoa tiver problema patelar. Se ela não tiver, tá tudo bem. Aí entra o seguinte, por que é bom quando a pessoa agacha, por exemplo, então senta na cadeira, aí já deve estar sentado, né? Mas senta alinhadinho, vocês vão me entender melhor. Então, se você sentar e deixar teu joelho a 90 graus, então, o que eu quero que você entenda agora? Faz de conta que a cadeira que você está sentado não existe, faz de conta que você está agachado, tá? Só para usar como exemplo. Então, use imaginação aí. Então, 90 graus. 90 graus você está agachado no nível, beleza? Agora você vai colocar teu pé mais para trás e a pontinha do teu pé no chão. A altura do teu agachamento, né, fazendo de conta que a cadeira não existe, a altura não mudou, porque você está agachado na mesma altura. Como teu pé foi mais para trás, se você olhar para o seu joelho, o que aconteceu com o ângulo do joelho? Ele fechou mais.
Então, quer dizer, você flexionou mais teu joelho, né? Mas a profundidade do agachamento não alterou. Mas a biomecânica do agachamento alterou. Então, o que eu quero dizer? As pessoas que agacham na ponta do pé, por exemplo, elas vão fazer uma flexão maior de joelho para agachar na mesma altura. Se elas agacham de ponta de pé e faz uma flexão maior, então a compressão fêmoro-patelar vai ser maior. Se ela agacha com o pé mais para frente, né? Isso tem como fazer com a sola do pé no chão, ela vai fazer uma flexão menor do joelho. E com isso ela acaba conseguindo agachar com mais segurança. Só que é um desafio ir treinando esse tipo de agachamento. Mas é importantíssimo que a pessoa consiga, tá? Por isso que é importante agachar com os pés no chão, total. E quando você agacha de ponta de pé, pode trazer esses problemas de joelho. Aí tem a superfície articular femoral, né? Então formada por 2 côndilos. O lateral é mais achatado e mais saliente e anteriorizado do que o medial. Ele é separado pela fossa intercondilar e a incisura troclear femoral. E isso traz o trilho patelar, que eles ficam mais na parte anterior, essa incisura troclear femoral. Anteriormente tem a superfície patelar e ela é na superfície proximal do joelho. Tá? Então aqui, ó. Aqui é onde encaixa a patela, está na parte anterior. Quando eu flexiono, então fica esse sulco aqui, a patela fica encaixadinha bonitinha aqui nessa região. Então o côndilo, tá? Que é a patela, então dá para ver assim mais ou menos que ela tem uma superfície que se atrita com esses côndilos, bonitinho. E essa parte mais amarelinha assim é a parte gordurosa, né? Tem coxins gordurosos para proteger o joelho também. A superfície articular femoral. Então os côndilos não ficam alinhados com a cabeça do fêmur devido à inclinação da diáfise do fêmur. Então, ó, normalmente, no indivíduo normal, o côndilo lateral é o mais alinhado com o fêmur. Ele fica mais na mesma região aqui, tá? Isso vai depender um pouco do tipo de joelho. Se o joelho é mais valgo, se é mais varo e tal, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas só para poder entender que ele não fica alinhado no meio do joelho, ele fica alinhado mais com o côndilo lateral do joelho. A face articular superior, que é a parte tibial, né, da tíbia, corresponde à superfície articular do fêmur. Ela é mais alargada proximamente, né, tem um platô tibial. O interno medial é 50% maior e o externo, que é o lateral, é mais oval e côncavo. Tá? E é separado pelos tubérculos intercondilares também. Então, a parte do côndilo medial, que é um pouco maior do que o lateral, e o tubérculo intercondilar é a tuberosidade da tíbia, onde se insere o tendão, o ligamento patelar, né? Que é do osso, que é a patela, até a tuberosidade. E essa tuberosidade também ela aparece por quê? Pela força de tração que tem ali do ligamento. Então, platô tibial medial, platô lateral, tá? É a fossa intercondilar, os côndilos, tá? Bonitinho. Então, platô tibial aqui também, ó, sem articulação e com articulação para poder enxergar melhor. Então, um que é maior e o outro que é menor. Então, medial e o lateral. E o platôzão, de novo, né, nas vistas, para vocês enxergarem. Na vista lateral, anteroposterior, né? Aqui, olhando de frente, a parte lateral e a parte medial. Na outra vista, então, a parte anterior e posterior. E aqui, vendo de costas, a parte medial e lateral. Beleza? Bom, mas vocês viram que, assim, existe uma incongruência, né? Porque o côndilo é arredondado e o platô é reto. Então, como que eu aumento essa congruência articular? Eu aumento graças ao menisco. Então, o menisco é colocado para poder melhorar essa congruência articular do joelho e diminuir o pico de impacto do joelho, para facilitar um pouquinho a absorção de impacto e de choque. E para isso a gente tem 2 meniscos em cada joelho, o menisco medial e o lateral. São 2 discos articulares assimétricos, tá? Então, menisco medial e o lateral, sobre platôs tibiais. O menisco medial é um semicírculo, tá? Ele forma um C. E o lateral é 4/5 de um anel, ele quase que fecha ele inteiro, então falta um pedacinho, aqui é um pedação. Então o lateral é 4/5 do anel e o medial é um semicírculo. Os meniscos, eles são mais espessos perifericamente, né? Então nas bordas laterais, e mais finos centralmente.
eles têm uma forma de cunha. O que era a cunha? Lembra que era uma forma de um triângulo assim. Eles formam concavidades para o assentamento dos côndilos femorais. E aumenta a congruência também. E distribui o peso e diminui o atrito. Então essas são as funções do menisco, né? Então aumenta a congruência, distribui peso, diminui o atrito também. Então tem o menisco na parte o medial e o lateral, né? Então o medial ele é em forma de um C bem maior, né? É um semicírculo. E o lateral ele quase fecha um anel, ele é um pouquinho menor. Então aqui de novo mais uma vista dos meniscos, tá? E aí vocês vão perceber assim também que eles têm os ligamentos deles, e o ligamento cruzado posterior e o anterior, eles têm uma colaboração também com a estabilização do menisco. Eu estou falando isso porque é muito comum a pessoa falar assim, nossa, eu tive uma lesão de ligamento cruzado e pegou até o menisco, né? Então de tão sério que foi. É porque é muito comum ter uma lesão e como ele ajuda a segurar o menisco ir junto pro pau também. Então você tem uma lesão de um, acaba tendo a lesão do outro junto. É muito comum isso acontecer. Então tem o platô tibial e o platô medial, e os meniscos eles se assentam para poder melhorar então essa conexão do fêmur com a tíbia, tá? Então você olha aqui assim, essa linha pontilhada como se fosse o côndilo femoral. E ele ajuda então nessa absorção do impacto e melhor coaptação, congruência de uma articulação com a outra. Bom, aí tem os ligamentos também, né? Então o cruzado, que eu já falei, tem os ligamentos colaterais e mais os meniscos, que ajudam totalmente nessa estabilidade do joelho. Aí de novo o menisco medial é fixado ao ligamento colateral tibial, que é o ligamento medial, ligamento cruzado anterior e cápsula adjacente. Tá? A cápsula adjacente é a cápsula que fica na parte mais medial. É menos móvel que o menisco lateral e muito mais lesionado que o menisco lateral. Até porque ele é menos móvel. Então, como ele se movimenta menos, o risco de lesão acaba sendo maior. O lateral é fixado ao cruzado posterior, ao poplíteo via cápsula e ao ligamento menisco femoral posterior. Tem conexão considerada frouxa e permitindo o menisco lateral certa mobilidade. Então, com isso, ele se lesiona menos. E o tendão do músculo poplíteo passa entre o ligamento colateral fibular e a borda externa do menisco lateral também. Então, é comum, de repente, a pessoa ter um problema do menisco lateral e ter dor na parte poplítea. E o contrário também é verdadeiro. Então, aqui de novo, ó. Menisco e menisco. Então, eles têm essas conexões aqui, ó, ligamentares também. Tá? E a função? Então, sem o menisco, a articulação tibial é incongruente com o fêmur, então ajuda na congruência. Sustenta de 40% a 50% da carga total transmitida através da articulação do joelho, então é muito importante nessa absorção de carga. E distribui as forças por toda a extensão da cartilagem adjacente. Então, ele dilui a pressão. A vascularização. Olha aqui que triste. A vascularização do menisco é limitada só para a periferia, tá? Só na bordinha mais para a parte externa. E a parte interna e intermediária, elas parecem ser avasculares, então quase não tem vascularização. Então, ou seja, recuperação de menisco é bom ou ruim? Depende. Se é mais na parte lateral ou mais na parte medial do menisco, né? Na parte interna. O problema é que, como normalmente a parte interna é a parte mais fininha, é onde tem a maioria das lesões. Então a recuperação do menisco acaba sendo um pouco chata, assim. Ela se recupera? Recupera. Mas a chance de ter recidiva é grande, tá? Então tem que ver... Ah, mas e aí, se retirar o menisco, o que acontece? A pressão aumenta, né? A onda de choque, a compressão da região, o risco de ter algum problema acaba aumentando também, problema articular. Mas o conservador também isso pode acontecer, né? Ele pode acontecer de ter nova lesão. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado o que a gente pode fazer com os tratamentos. Tem que ser um caso bem pensado, tá? E a recuperação do menisco ela é boa porque normalmente quando tem uma lesão meniscal, o pós-cirúrgico é rápido e a lesão, o tratamento conservador também é um pouco rápido, que demora em torno de 30 dias fazendo a recuperação bonitinho.
não é ficando em casa, tá? É fazendo um tratamento quase todo dia, ou se possível todo dia, para fortalecimento, propriocepção, dor, tá? Então é bem interessante isso, o tratamento do menisco, de maneira conservadora, e também pós-cirúrgico também é rápido. O alinhamento tipo femoral, né? Então, como eu falei agora há pouco, a cabeça do fêmur se alinha com o platô lateral, o compartimento lateral do joelho. Então, o eixo do fêmur ele é oblíquo medialmente, então ele vem para o meio, e o eixo da tíbia ele é um pouco mais verticalizado. Tá? Depende se o joelho é valgo ou varo também, mas é mais ou menos, o normal é esse. E a união dos eixos forma um ângulo de mais ou menos 185 a 190 graus, que gera um valgo fisiológico, que é normal. Se o ângulo tíbio-femoral for maior do que 195 graus internamente, então ele acaba sendo valgo. Então ele vai para dentro e a tíbia ela sai um pouco para fora, então acaba sendo valgo. O problema é o seguinte, olha aqui no compartimento do joelho. A parte lateral ela acaba sendo mais impactada do que a medial. Então, dependendo da quantidade de valgo que a pessoa tem, se ela gera muito impacto no joelho durante o dia a dia, o que pode acontecer é que a pessoa vai ter dor no compartimento lateral, podendo levar até a necrose ou problema mais sério. Então, não é que não pode fazer exercício, mas tem que tomar cuidado, tem que fortalecer, né, se preparar certinho para o exercício. Tá? Então, aumenta a compressão no côndilo mais externo, no lateral. Então, genovalgo, né? Na hora que olha a pessoa, joelhinho junto, a perna fica em forma de X. Né? Então, junta e separa. Coxa junta e o joelho e a perna, o tornozelo é separado. Às vezes, você pede para a pessoa juntar as pernas, ela não consegue tocar o tornozelo um com o outro. E quando eu tenho um varo, né? Então, o varo, se o ângulo tíbio-femoral for 180 graus ou menor internamente, é varo. Então, aumenta a compressão do côndilo interno. Então, quem é varo, aí também tem essa compensação que é ruim também para o côndilo interno. E normalmente quem é varo, existe um espaço. A pessoa, ela junta o tornozelo, mas fica um espaço no meio da perna, assim também. E tem o ângulo Q. O ângulo Q, o Q quer dizer de quadricipital, tá? Esse ângulo Q. Então, é uma linha que representa a resultante de força de tração do quadríceps, que é feita pela união da eias, que é a espinha ilíaca anterosuperior, e um ponto médio na patela. Então, eu desço uma linha daqui desse ponto até o ponto médio da patela. E um ponto unindo a tuberosidade da tíbia até o meio da patela. Então, se eu faço uma linha daqui para cá e outra daqui para lá, eu vou formar um ângulo. Tá? Dificilmente você vai ver que eles ficam sobrepostos, mas normalmente eles formam um ângulo nessa região. E aí esse ângulo ele acaba sendo o ângulo Q, que é o ângulo que eu vejo se o joelho é mais valgo ou mais varo. Então esse ângulo Q, né, em relação ao homem e mulher é diferente. O homem normalmente tem um ângulo de mais ou menos 10 a 14 graus e a mulher normalmente de 15 a 17 graus. Tá? Então o homem ele normalmente é menos valgo do que a mulher, fisiologicamente. Até porque normalmente a mulher tem a bacia um pouco maior e faz o fêmur ficar mais distante do meio e aí ele desce um pouco mais inclinado. Tá? Então acima de 20 graus aumenta a incidência de mais anormalidade da articulação patelofemoral também. Então isso acaba sendo ruim para a região patelofemoral. Então aqui, ó, essa linha, ó, daqui para lá até o meio e a outra aqui. E esse ângulo que forma aqui no meio, que é o ângulo Q. E dá para saber então se é genovaro ou genoval. Se é genovaro, o ângulo normalmente é pequeno ou é negativo. E se é um genovaro, valgo, quer dizer, o ângulo é maior do que 17 graus. E aí eu tenho o geno recurvado e o geno flexo. O geno recurvado, quando a pessoa fica em pé e ela faz a extensão do joelho, ela fica mais para posterior. E o geno flexo, quando a pessoa é em pé, mesmo ela fazendo a extensão, o joelho fica um pouco em semiflexão. Tá? Igual está nessas fotos aqui. O ligamento, então tem ligamento o colateral tibial e o fibular. O colateral tibial ele fica na parte medial e o colateral lateral fibular na parte lateral. E tem o ligamento cruzado anterior e posterior, que são os ligamentos mais importantes do joelho. Então esses dois mantêm o valgo e varo do joelho e esses dois impedem que a tíbia e o fêmur se desloquem antero ou posterior um em relação ao outro. Então
Então aqui só uma imagem dos ligamentos, né? Do colateral fibular, do tibial. Mesma coisa. Bom, os ligamentos colaterais. O colateral fibular, ou lateral, ele resiste ao varo, resiste à extensão do joelho e à rotação axial. E o colateral tibial, que é o medial, ele resiste ao valgo, resiste à excessiva extensão do joelho e à rotação axial. Quando eu forço muito o joelho, então aqui, por exemplo, a parte medial e a parte lateral. Como eu sei, fíbula. Tem a fíbula aqui, então parte lateral. E a parte medial. Quando eu fico estimulando muito meu joelho em valgo, tá? Eu acabo sobrecarregando essa articulação, que pode levar a uma tendinite, que pode levar a um rompimento parcial ou total. E com isso o joelho vai ficar mais instável, ele fica mais valgo ainda, né? De maneira instável, que pode levar a comprometimento de maiores lesões ou outros problemas do corpo da pessoa. O ligamento cruzado anterior, ele resiste à excessiva translação anterior da tíbia ou translação posterior do fêmur, tá? E ele limita a extensão. Resiste a extrema de movimento de varo, valgo e rotação axial também. Então assim, o ligamento cruzado anterior, ele cruza anteriormente. Então ele impede que a tíbia vá para anterior em relação ao fêmur, ou o fêmur vai para posterior em relação à tíbia. Então ele também aqui, ó, ele cruza anteriormente, cruzado anterior. Tá? Então ele tem dois feixes que se completam. Às vezes a pessoa tem lesão, ela rompe só um dos feixes, tá? Não rompe os dois. E para testar o LCA, eu tenho o teste de gaveta anterior. Eu sento com o meu bumbum em cima do pé do paciente, com a perna dele a 90 graus, pego na tíbia dele e puxo para frente. Se a tíbia vier para frente, quer dizer que tem uma lesão de LCA. Ou então o Lechman, que simplesmente eu seguro a perna da pessoa e puxo ela para frente para ver se a perna dele vem ou não. O cruzado posterior, ele resiste à excessiva translação posterior da tíbia em relação ao fêmur, então a tíbia não vai para trás, ou a translação anterior do fêmur. Algumas fibras ficam tensas durante a extensão completa do joelho e algumas ficam tensas a extremo de movimento de varo, valgo e rotação axial. Então, os ligamentos cruzados, eles auxiliam nos extremos de movimento, mas principalmente nessa translação. Como o cruzado posterior ele cruza posteriormente, ele impede que a tíbia vá para posterior em relação ao fêmur, tá? Então aqui, ó, cruzado posterior, aqui na parte posterior tem essas fibras, esses feixes também, que eles cruzam de anterior para posterior, né? Anterior no fêmur em relação à parte posterior da tíbia. E o teste que a gente usa normalmente é o gaveta posterior. Sento no pé do paciente, deixo o joelho a 90 graus e empurro para trás. Tá vendo que forma um vale aqui, ó? Não fica mais alinhado. Então que houve um rompimento ou uma lesão ali do cruzado posterior. Então, vendo uma imagem de um joelho, tem o cruzado anterior e o cruzado posterior. Então eles se cruzam um em relação ao outro. Faz um X mesmo. Então aí de novo, ó, vendo os cruzados a relação com os meniscos. Então por isso que quando rompe cruzado é bem comum que tenha um rompimento do menisco também, que normalmente é por avulsão. A avulsão é arrancamento, né? Eu rompi, pego, puxo e aí arranca um pedaço. E esse sistema deles que eles cruzam, eles mantêm a estabilidade nos diversos sentidos, tá? Então, tendo os dois íntegros. Mas quando não, ocorre um problema de frouxidão ligamentar, de excesso de movimento, que pode gerar mais lesões ainda. Então, tem aqui, ó, quando eu tenho uma extensão completa, o cruzado anterior ele fica mais tenso e o cruzado posterior ele fica um pouco mais frouxo. E aí quando eu faço uma flexão, meu cruzado anterior ele fica mais frouxo e o posterior ele começa a ficar mais tenso. Então sempre enquanto um está trabalhando, o outro está meio que relaxado. Aí quando eu começo a colocar tensão no outro, aquele um lá fica mais tenso. Aí de novo outra imagem, só para poder ilustrar também para vocês, né? Os cruzados. Tá na parte posterior.
vendo na parte lateral. O poplíteo, né? Então o poplíteo, só voltando aqui um pouquinho, ó, o músculo poplíteo, ele sai da parte posterior e ele vem para a parte lateral. Então é bem comum às vezes a pessoa sentir dor na parte lateral do joelho, mas graças a um problema do poplíteo também. Ou do trato iliotibial, tem que pensar nisso, né? Além do ligamento colateral do joelho também. E o que acontece sem ligamento, né? Olha o joelhinho como fica bonito. Né? Então acaba perdendo estabilidade. Então, na ação muscular que eu tenho no meu joelho, na extensão, quem colabora é o reto da coxa, o vasto medial lateral e intermédio, e o tensor da face lata também colabora um pouco, mas bem pouco. Na flexão, tem o semitendíneo, semimembranáceo, bíceps femoral, poplíteo, sartório, grácil e gastrocnêmio também colaboram com a flexão, tá, do joelho. Da rotação interna, tem o poplíteo, semitendíneo, semimembranáceo, grácil, sartório, e rotação externa, o bíceps femoral, cabeça curta e cabeça longa. Então, colaboram, mas a rotação também é um movimento bem curto. Então, a musculatura, o semimembranáceo e o tendíneo, né? Então, que está na nomenclatura antiga, e o bíceps femoral, que ele colabora então com esses movimentos que a gente já citou. E é interessante entender que o gastrocnêmio e o reto femoral, né? Ou melhor, desculpa. Quais são os músculos que podem atrapalhar na mobilidade do joelho em flexão? Então, se eu tenho um gastrocnêmio ou musculatura da coxa muito forte, quando eu faço de maneira ativa, um esbarra no outro e impede que eu faça mais movimento de flexão do joelho. Se eu penso no músculo que alonga, eu tenho que pensar no reto femoral. Então, o reto femoral, quando eu faço flexão, ele vai se alongar e ele pode impedir, então, que aconteça movimento de flexão com mais amplitude de movimento. Então, tem que pensar ali no volume de massa muscular e também, no caso, se o reto femoral não está encurtado ou não. Aqui só na parte posterior, musculatura também, né? O gastrocnêmio, a tendão de Aquiles e o calcâneo. E dos extensores ainda, né? O vasto, o reto, o vasto medial, tudo se ligando ao tendão do quadríceps e a patela. Bom, nos músculos extensores, né, do quadríceps, o reto femoral produz mais ou menos 20% do torque e o lateral, o intermédio e o medial 80% do torque extensor. Né? Então, quem tem mais força para produzir são os vastos do que o reto. E eles se unem num tendão comum, que é o tendão do quadríceps, que é a patela, e é o ligamento patelar. Os músculos. Com o mecanismo extensor, eu tenho quadríceps, tendão patela, ligamento patelar, estabiliza e protege o joelho, né, da uma ação isométrica, e traz uma absorção de choque e desacelera a flexão excêntrica. E controla o abaixamento do centro de massa quando eu estou agachando. E acelera a tíbia ou fêmur rumo à extensão concêntrica, né, de maneira então excêntrica. Controla o abaixamento do meu centro de massa. E quando eu faço, então, que eu vou ficar em pé, ele controla a elevação de maneira concêntrica. Na extensão da tíbia e do fêmur, vocês vão entender que uma coisa legal também já comentei. Lembra do braço de alavanca? Olha aqui, ó. Então, o torque ele depende, então, ele acaba sendo o braço de alavanca, né? Do ponto de aplicação da força até o eixo, de uma maneira perpendicular. Então, olha aqui, ó. Então, a 90 graus, eu sentado, o ponto de aplicação de força está sobre o eixo. Então, é zero, né? Então não tem muita força para fazer. Conforme eu começo a fazer a extensão do joelho, o ponto de aplicação da força, ó, ele começa perpendicularmente, ele se afasta do joelho, até que eu estou a 0 graus aqui, em extensão completa. E aí, nessa hora, é a hora que eu tenho que fazer mais força para sustentar o peso. E por que eu estou falando isso? Se eu coloco, olha para a imagem, se eu coloco o peso onde está esse ponto, ou no tornozelo ou no pé, vai ficando mais distante o eixo. Então, se eu quero fazer força na academia, por exemplo, quanto mais distante do eixo, mais pesado fica para eu poder fazer o movimento. E isso é péssimo, tá? É péssimo assim. É bom porque eu quero treinar. E o que as pessoas fazem de maneira assim, como eu já falei na outra aula, de maneira inconsciente, né? Sem saber mesmo. Elas colocam o peso bem próximo do joelho. Ou então, põem bem distante, mas não faz a extensão completa do joelho,
para poder poupar força mesmo. Tá? Faz só de leve lá na hora de fazer a extensão. Então, quando eu parto da flexão agachado aqui para a extensão, também acontece uma coisa interessante. Então, tá vendo? Estou agachado aqui. Aí eu tenho meu peso corporal, minha massa. Então ela desce aqui de maneira perpendicular aqui. Vem de maneira vertical, tá? E eu tenho essa distância, então, do ponto de aplicação da minha força até o eixo. Lembra que trata do torque? E aí, o que acontece é que, conforme eu vou ficando em pé, ó, essa distância ela começa a ficar de menor. Até que quando eu fico totalmente em pé, ereto, o meu peso, minha massa, né, fica em cima do joelho. Então, conforme eu fico em pé, essa distância diminui. E com isso, a força que eu exerço com o meu quadríceps vai diminuindo de acordo com conforme eu vou ficando mais em pé. Então, se eu estou levemente agachado, como essa distância aqui ela é baixa, não faço muita força. Se eu agacho mais, eu tenho que fazer mais força então no meu quadríceps. Tá? E isso vai aumentar o impacto femoropatelar e tal. Mas é importante entender que então, o braço de resistência diminui de 90 para 0 graus. Tá? Da posição agachada, 90 graus, até o momento que eu fico em pé, a 0 grau. Então, e o movimento em cadeia cinética aberta? O que é cadeia cinética aberta aqui nesse exemplo? É esse movimento aqui. Estou sentado com o joelho em flexão, eu vou fazer a extensão, tá? Com peso na minha perna, por exemplo. Então, cadeia cinética aberta. Então, a força do quadríceps ela aumenta com a extensão do joelho, tem que fazer mais força. Né? Então, aqui, ó que interessante. Então, aqui eu quase não faço força e começo a fazer a extensão, eu coloco mais força no meu quadríceps para manter ele em extensão. E quando eu estou em cadeia cinética fechada, acontece o contrário, né? Quando eu estou em flexão, eu coloco com mais força, vou fazendo extensão, eu coloco menos força, até que eu fico totalmente em extensão, aí eu coloco menos força ainda. Então, voltando para o exemplo, cadeia cinética aberta, que é esse exemplo aqui. Então, essa combinação gera estresse de contato muito alto na articulação fêmoro-patelar. E o pico máximo de compressão fica entre 35 a 40 graus de extensão. E declina à medida que a extensão prossegue, sendo irrelevante desde aproximadamente 10 graus até a extensão completa da perna, por causa da perda de contato entre a patela e o fêmur. Tá? E as atividades de fortalecimento em cadeia cinética aberta para o quadríceps são mais seguras então de 50 a 90 graus em cadeia cinética aberta, e de 0 a 10 graus. Então, praticamente totalmente em extensão. E na extensão plena, a patela apoia-se sobre o coxim gorduroso supratronclear. Então, não tem atrito, né? Então, dá para fazer exercício em cadeia cinética aberta com o joelho totalmente em extensão para fortalecer quadríceps. No momento inicial, por exemplo, que eu não posso colocar muita força na perna do indivíduo por um problema patelar. Em cadeia cinética fechada. Em exercício de cadeia cinética fechada, a força do quadríceps é relativamente mínima quando o joelho está em extensão. Então, quando eu estou em pé. Né? Cadeia cinética fechada, esse exemplo aqui. E ocorre um aumento da área de contato da patela juntamente com o aumento da força de contração do quadríceps e de força compressiva, conforme eu vou agachando. E atividades em cadeia cinética fechada são mais seguras se forem feitas de 0 a 50 graus, porque acima desse valor a compressão e o contato femoropatelar é excessivo. Ou seja, se eu for trabalhar em cadeia cinética fechada, estou aqui 0 graus, faço um leve agachamento e volto, leve agachamento e volto, do que agachar profundo. Ah, mas se agachar profundo eu não pego mais musculatura, não é melhor? Para a musculatura sim, mas para a sua articulação não. Para uma articulação que tem problema, né, na verdade, que está com alguma lesão. Então, no momento de lesão, talvez você agacha, mas agacha menos. Esquece da lei do tudo ou nada. Ah, agachar é bom, é ruim. Agachar é ótimo, mas depende para quem, depende de quantos graus você vai fazer de agachamento. Tá? Isso sim tem que levar em consideração. Não simplesmente se agachar é bom ou ruim. E a estabilidade, né, para fechar aqui então. A estabilidade do joelho anteroposterior em extensão, quando tem uma discreta flexão, como se fosse o joelho recurvato, joelho flexo. A força peso passa atrás do eixo de flexão e extensão do joelho, levando ao aumento da flexão se o quadríceps não intervir. Então, quem tem um joelho recurvatum, por exemplo, o joelho flexo, que é o joelho levemente em flexão, ele tem uma tendência a ficar sempre com o quadríceps ativo, porque se o quadríceps não ficar ativo, a pessoa despenca, né? Ela cede.
E um joelho em hiperextensão, aqui sim, o joelho recurvato, ele tende a aumentar a hiperextensão sendo limitada pela cápsula posterior, permanecendo em pé sem usar o quadríceps. Então, o que a pessoa faz? Ela joga a força do joelho lá para trás. Então, quem tem problema neurológico muitas vezes faz isso, ou tem fraqueza de quadríceps. Joga o joelho lá para trás, porque assim, quem fica segurando o joelho é mais a cápsula. Só que aí tem um problema, quanto mais recurvato for o joelho, mais eu vou usar a cápsula, o que vai acontecendo a longo prazo? A cápsula vai aumentando, né? Ela vai alongando cada vez mais, leva mais a distensão capsular, que vai deixando o joelho cada vez mais recurvato. Tá? Então não é bom também a longo prazo. Beleza? A gente acabou de ver joelho então, e logo a gente volta para ver quadril. Um abraço.